Você não confia em você? Tem medo da opinião dos outros em relação a você? É extremamente inseguro. Tem que perguntar para todo mundo o que vai fazer, porque em você mesmo você pensa, não tem inteligência e sabedoria. O papo hoje é com você, porque isso chama-se inferioridade. É olhar para os outros, eu sou o burrão e todo mundo é o inteligente. Fica comigo até o final da Escola da Alma de hoje, nós vamos destrinchar isso, porque isso é totalmente ruim e sabotador. Já deixa seu like aqui, se inscreva no canal, pega o link e manda para todo mundo, porque tá no ar o meu, o seu, nosso Escola da Alma. Bora! Bom, todos nós temos uma visão sobre nós mesmos e tem a visão das outras pessoas sobre nós. Eu, por exemplo, durante muito tempo na minha vida, por eu ser baixinho, sempre me preocupei muito com a opinião das pessoas. Teve épocas da minha vida que eu andava na ponta do pé, colocava a meia dentro do sapato. Quem diria, até 2 palmilhas eu colocava no sapato, porque eu achava que pelo fato de ser baixinho, as pessoas não iriam me respeitar, não iriam gostar de mim, enfim, e que eu não seria valorizado. Por incrível que pareça, você pode achar que isso é bobagem, mas durante muito tempo na minha vida, isso foi um grande problema. Principalmente quando na adolescência os meus amigos cresceram e eu fiquei. O sentimento de inferioridade é mais comum do que o que você imagina. É claro que a gente não vai ficar aqui falando, fazendo uma apologia sobre o humanismo, que eu sou incrível, que eu sou maravilhoso. Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio. Mas a inferioridade, quando não tratada, ela pode sim privar você de uma vida digna, uma vida saudável, ter bons relacionamentos, ter uma boa vida profissional. Porque tem uma máxima que eu acredito, Deus me deu tudo o que eu preciso. E o que Ele não me deu, eu não preciso. Demorou um pouco para eu entender que se eu não tenho 1,90 m, é porque eu não preciso de 1,90 m para cumprir o propósito que eu fui chamado. Se eu não tenho um corpo escultural, porque eu não preciso. Eu tenho tudo que eu preciso para realizar o que Deus quer que eu faça. Isso pode parecer algo simples, mas é verdade. Quando a gente para pensar nisso, eu tenho tudo que eu preciso e o que eu não preciso eu não tenho, isso muda muito sobre a minha cabeça. Eu posso aceitar a minha cor, eu posso aceitar o meu jeito de falar, o meu timbre. Claro que quando a gente fala sobre aceitar, não podemos confundir com preguiça. O fato de eu posso obter um conhecimento, eu posso adquirir uma característica melhor, mas eu fico ali me acomodando porque eu vou aceitar. Eu não estou falando de coisas que eu posso mudar, estou falando de coisas que eu não posso mudar. Por exemplo, eu não posso mudar a minha altura. Eu não tenho o que fazer mais, a não ser que eu ande numa perna de pau. O que eu quero te ensinar aqui hoje é que a inferioridade, lidar com esse sentimento é muito ruim. E isso vai contra a tua fé, contra o que Deus tem para você. Tá bom? Quais são os grandes problemas da inferioridade? A maioria das vezes, nós temos dificuldade em receber elogios. Quantos de vocês aí que quando fazem um bom trabalho ficam constrangidos quando alguém diz parabéns, parabéns, não, eu não mereço, não me diga isso, não, foi sorte, foi o fulano. As pessoas têm dificuldade de receber elogios. Veja, o elogio não quer dizer que você está se aparecendo, que você quer crescer, mas o elogio faz parte do fruto do trabalho. É importante o reconhecimento. Mas quando a gente se sente inferior, parece que ofende a gente receber um elogio. Parece que a gente não merece, parece que é um absurdo. Tudo porque a nossa mente está programada a colocar todas as outras pessoas num lugar de destaque em relação a mim. Todo mundo presta, menos eu. Todo mundo é capaz, menos eu. Já viu aquele burrão que está na escola, nunca estuda, mas ele tem cara de esperto, mas ele é burrão. Aí você estudou a noite toda, estudou, fez trabalho, se dedicou, chegou na hora da prova, você sabe a resposta certa, mas a inferioridade faz com que você pergunte para um burrão a resposta ao invés de responder o que você acredita. Por incrível que pareça, muita gente é assim hoje. Gente que tem dom, talento, inteligência, autenticidade, mas fica com um pires estendido à beira do caminho com esmolas de dicas, de direções. Pessoas que já eram para estar sendo protagonista na sua vida e fica pagando curso aqui, curso ali, ao invés de colocar em prática tudo o que Deus lhes deu.
Segunda coisa que eu vejo como um grande problema da inferioridade é que a gente permite que os outros assumam o controle da nossa vida. Muito parecido com o que eu falei sobre a escola. Então, eu sei o que eu quero, eu sei os meus sonhos, mas eu não confio em mim. Então eu paro de viver os meus sonhos para viver o sonho que os outros querem que eu viva. Eu já vi gente, por exemplo, que época de vestibular fica perguntando para os outros: o que você acha que eu pareço? Que tipo de profissão você acha que eu deveria ter? Que tipo de conduta? E aí os outros decidem. Decide com quem você casa, decide que tipo de profissão você vai ter, decide para onde você vai viajar. O complexo de inferioridade, ele vai entregando a sua vida para os outros. E qual é o grande problema? Você não é prioridade para ninguém. Ah, pastor, não, você não é prioridade para ninguém. Guarda isso. Você, infelizmente, se não tiver o controle, vai ser controlado por alguém que vê você como alguém coadjuvante. Vai ficar chutando ali o que é o melhor para você, tá? Então preste atenção, sua vida não pode estar na mão dos outros, tem que estar na mão de Deus e gerida por você. E outra coisa muito ruim é que a pessoa que se sente inferior, ela vive de esmola, então ela não acredita que ela é digna de amor, que ela é digna de compaixão, que ela é digna de sucesso, de felicidade, e ela vai aceitando as porcarias que a vida vai dando de bom grado, dizendo: olha, eu sou tão porcaria que eu aceito porcaria, eu sou tão lixo que eu aceito lixo. Tem tanta gente assim que você não tem ideia. E se você é um desses, fica comigo que eu vou te ensinar como sair disso. É importante demais você ficar comigo, porque eu já vi pessoas, infelizmente, aceitando passar por situações das mais vexatórias e humilhantes, tudo porque dentro delas, elas pensam que é isso que elas merecem. Porque o meu passado, porque a minha origem, porque eu sou pobre, porque eu não consigo. Lamentavelmente, isso tem sido mais comum do que o que muitos imaginam, tá? Então, qual é a solução? Tá? Como é que a gente lida com essa inferioridade? A maioria das pessoas que tem esse complexo, isso já vem da infância. Pessoas que vêm porque o pai disse que é burro, a mãe disse que é burro, o tio é um abuso, é um professor lá na infância que marcou essa criança. Muitas crianças hoje sendo marcadas pela maldade. Agora, se eu não ressignifico isso ao longo da vida, eu me torno um adulto, em corpo de adulto, com uma cabeça de criança traumatizada. Então, eu vou falar uma coisa que é óbvia: você não é o que os outros disseram que você é. Não é. Você não precisa vestir essa carapuça. Você não precisa. Na Bíblia está escrito o que você é. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é uma bênção. Deus não errou quando fez você. Você não é. Paulo diz: olha, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, entendia a vida como menino. Mas eu me tornei homem. Agora eu deixei para trás as coisas de menino. Eu falo como homem, penso como homem, entendo a vida como homem. Muito dessa inferioridade é culpa de você manter vivo o que tem que morrer, de alimentar algo que não faz nenhum sentido. Lembranças, histórias, coisas que você mantém muito presentes no seu dia a dia, que ficam ali pulsando no teu coração e fazem você realmente ter tanta insegurança de que pessoas que sequer se preocupam com você dirigem a sua vida. Para com isso. Pastor, eu não consigo, foi grave, foi sério, foi muito doloroso. Eu sei, mas o nosso Deus é maior que tudo isso. O nosso Deus é incrível, maravilhoso, poderoso. E se você parar de ficar tendo dó de si mesmo e começar a confessar a Jesus a sua vontade de viver, a sua vontade de avançar, dizer: pai, eu quero viver, eu quero ser curado, eu quero ser livre, ainda que você diga tudo isso com o coração em frangalhos, com a alma triste, com a alma batida, mas diga, abre essa boca cheia de dente e diga: eu quero ser feliz, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser alcançado pela graça de Deus. Tudo isso vai transformar o teu ser e restaurar a tua vida de uma forma muito, muito, muito preciosa. A segunda coisa que eu quero dizer é: pare de se sabotar. Não é porque você tem medo que não é para você. Não é porque é difícil que não é para você. Muito pelo contrário, o que Deus tem para nós glorifica a Ele, não a nós. O que Deus tem para nós nos torna humildes e dependentes dEle, para que exatamente quando a gente alcance o sonho, a glória seja dEle. Eu sempre parto do princípio que o que Deus tem para mim é maior do que eu não tenho apoio suficiente, eu não tenho recurso suficiente e eu não tenho capacidade suficiente.
Como assim eu vou enfrentar algo que não é suficiente? Porque exatamente isso me faz depender de Deus. Se você só quiser algo que no seu olhar é alcançável, você vai viver uma vida medíocre. Se você só quiser dar passos que o seu dinheiro paga ou você tem total domínio, você vai ver uma vida muito, muito, muito ruim. Você tem que se desafiar. Pastor, mas e se eu cair? Caia tentando. E se eu quebrar? Quebre tentando. Eu prefiro me arrepender por algo que eu fiz do que por algo que eu não fiz. Então vá. Se machucar, pelo menos teve um aprendizado. A cicatriz vai estar lá e você vai aprender a deixar de ser besta. Mas vá. Pare de se tolir, pare de se sabotar. Isso é demoníaco. Eu não posso, antes de tentar, já trazer a derrota para a minha vida. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. O que é o mais que vencedor? Vencedor é mais do que vencedor. O vencedor, ele primeiro precisa lutar para vencer. O mais que vencedor, ele já vence antes da luta. É esse o sentimento que a palavra de Deus nos ensina. Então, quando você diz, eu não vou porque eu já sei que não vai dar certo, eu não vou porque eu sei que vai dar errado, eu me conheço, para com essa pataquada toda, vá fazer o que tem que fazer e fica com a boca fechadinha que Deus vai te honrar. E a terceira dica que eu te dou é, pare de colocar muitos padrões elevados. Muitas vezes a gente não faz o que tem que fazer porque a gente quer ser perfeito. Ah, eu tenho que ser perfeito. Todo mundo é perfeito. Meu querido, para de viver de Instagram. Para de querer olhar para os outros. Todas as pessoas têm problemas, têm lutas, desafios, elas brigam, elas têm desafios, elas têm tristezas. E você fica endeusando as pessoas de um jeito como se elas fossem as perfeitinhas. Pare de colocar o padrão muito elevado. Claro, a gente quer excelência. Mas, por exemplo, eu preciso ter uma satisfação no nível que eu estou. Porque se para mim começar uma empresa, eu quero começar como Steve Jobs, eu quero começar como o Bill Gates, eu nunca vou ter empresa nenhuma. Aceite os pequenos avanços, aceite os pequenos processos sem ficar se comparando com os outros, sem ficar olhando para a grama do outro que é mais verde que a tua. Se o camarada tem uma Ferrari e você tem uma Brasília, glória a Deus, um dia você chega lá. E se não chegar, o padrão de sucesso nem sempre é o que o outro vive. Cada um de nós tem um padrão de realização. E pode ser que o que te realize, não realize o outro. Mas se você é tão inferior, que quer viver a vida do outro, vai viver vazio para sempre. Muitas vezes o que te realiza não é dinheiro, o que te realiza é família, é estar bem consigo mesmo, é Deus. Que coisa maravilhosa é se conhecer, que coisa maravilhosa é confiar no que Deus fez. E eu não sou um erro, eu não sou uma porcaria. Não deixe que ninguém diga o contrário e nem que discursos de ódio contra a sua vida rotulem quem você é. Então, tenha um padrão de excelência, mas um padrão alcançável, um padrão que te dê satisfação. E quando você chegar em algum lugar, tenha orgulho de si mesmo, celebre, sabe? Olhe para você e fala, olha, graças a Deus eu sou bom nisso, eu venci aqui. Porque se você esperar que os outros reconheçam, tem dias que você vai ser vaiado e aplaudido. E está tudo bem, as pessoas são volúveis mesmo. Mas você não pode ser bobinho. Eu tenho uma frase para deixar para você sobre inferioridade. Você é o único e tem poder para brilhar. Acredite em si mesmo e vença o complexo de inferioridade. Eu creio que eu sou único. Podem ter pessoas parecidas comigo, melhores do que eu, piores do que eu. Agora, iguais a mim nunca. E ser único é a capacidade que eu tenho de seguir em frente. Você, sem autenticidade, você nunca vai ser bom em nada. Nunca vai brilhar. Nunca. E enquanto você se rejeitar, você vai viver uma vida muito ruim, medíocre, uma vida solitária, uma vida sem propósito, e isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você cresça, prospere e avance, tá bom? Eu espero ter te ajudado aqui hoje. Espero que você cresça, desenvolva, ame-se de forma equilibrada, não seja um narcisista, mas saiba seus valores, suas virtudes e saiba que Deus não tem filhos prediletos. Ele tem filhos mais íntimos. E a intimidade de um filho com o pai não depende do pai, depende do filho. Ame o Senhor Jesus. Ame o que Ele deu a você. E o que você não tem, você não precisa. Fez sentido?
deixa seu like, se inscreva aqui na Escola da Alma, manda esse link para o máximo de pessoas que você puder. Amo sua vida. Até o próximo encontro.